Tela preta. São exibidos em branco os logotipos dos patrocinadores. Governo do Estado do Ceará, Secretaria da Cultura, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e Governo Federal. Vinheta. Surgem pequenos vídeos de Chico Henrique fazendo alguns trabalhos manuais em sua oficina. Ele tem pele clara, cabelos castanhos e lisos, barba cheia e usa óculos redondos. Sua camiseta é marrom. A oficina é iluminada com tons de azul profundo e luz âmbar. Ao centro, uma mesa de madeira onde ele realiza desenhos e trabalhos manuais. Ao fundo, uma estante de madeira em estilo industrial, onde estão acomodadas ferramentas e outros materiais. Na parede, quadros com ilustrações em preto e branco retratam esqueletos e figuras humanas estilizadas. Surge o texto, Visualidades da Cena, formação com Chico Henrique. Olá, na aula de hoje nós vamos falar sobre figurinos e adereços. Quando a gente está pensando em criar visualidade, voltada para figurinos e adereços, a gente tem que levar em consideração a identidade e a caracterização dos personagens. Afinal, uma roupa, ela fala muito sobre a gente, como a gente se coloca no mundo, qual o tipo da profissão que a gente tem, qual o local que a gente vai frequentar. As roupas, elas vão variando de acordo com o tempo e espaço, com a localização, Também as roupas, os figurinos, eles têm muito a ver com a representatividade da época, do tempo em que se passa aquele espetáculo, aquele filme, como também a cultura, aquele meio em que vivem, e principalmente a narrativa do espetáculo. A gente também está pensando em gênero. Se o espetáculo ele tem um gênero de comédia, de terror, de ficção científica, se é um documentário, se é algo mais realista, tudo isso vai influenciar na configuração dos figurinos. Quando a gente está pensando em um figurino de uma peça, de um espetáculo, a gente tem que levar tudo isso em consideração e fazer um trabalho de pesquisa, Pesquisar quais eram os elementos que se vestiam naquela época, quais as texturas, os tecidos e principalmente fazer um levantamento da personalidade de cada personagem. Isso é importante para a gente também imprimir visualmente, através das roupas, como é aquele personagem. Então, é muito importante o figurino, Os trabalhos da Trupe Motim, a gente sempre busca ter uma unidade ali nos figurinos, como os nossos trabalhos, eles meio que fazem parte do mesmo universo fantástico, lúdico. Algumas coisas, alguns elementos se repetem. No trabalho da Trupe Motim, por exemplo, eu gosto de usar imagens de listras, croquis. Listras preto e branco. Sempre tem alguma Os listra desenhos presente transitam para cenas nos reais. meus figurinos, porque isso está ligado a um tipo de estética que eu pesquiso, que eu quero imprimir ali nos trabalhos, e também a identidade visual do trabalho que a gente realiza. É claro que quando eu faço um trabalho sobre encomenda, ele vai sim, a minha identidade enquanto artista ali dentro vai estar ali, Mas também eu tenho que levar em consideração o ano que se passa, quais são os personagens, Tudo isso a gente precisa prestar muita atenção. Posso trazer como referência um espetáculo recentemente estreado da Trupe Motim, O Bicho Alumbroso nas Entranhas do Encanto. Mostra 3 desenhos do processo Esse criativo. personagem é uma figura de vários personagens da cultura popular, um híbrido, dos entremeios, Jaraguá, Mateus, Catirina, A gente tem vários elementos ali, Mestre Ambrósio. Então, são personagens misturados no Chico Henrique costura um figurino com listras preto e branco e detalhes coloridos. Para brincar, porque ele já está num universo lúdico fantástico. Então, eu consigo brincar com texturas, com cores, mas não de forma aleatória. Nunca você pode colocar, se você tem essa liberdade para fazer um figurino mais colorido, mais lúdico, fantástico, você pode utilizar muitas coisas, mas nunca ser de forma aleatória. As cores, elas precisam conversar justamente junto com as formas, para não ficar confusa. Você tem uma unidade na imagem. Apesar de muita informação, as cores elas vão estar dentro de uma paleta que conversa, As cores elas seguem ali
uma unidade, né? Uma regra que uma cor vai ser a cor complementada à outra, ou vai ser a cor oposta, né? Ou vai ser tom sobre tom. Tudo isso você tem que ter muito cuidado, principalmente quando vai utilizar muitas cores. Então é interessante o quê? Começar com um desenho, um croquis, e depois desse desenho, desse croquis, você faz a colorização desse croquis, e a partir da cor você vai pesquisar os tecidos, né? Tecidos com várias texturas, várias camadas, tecidos leves ou tecidos grossos, e isso vai influenciar também na costura. É mostrado um jaraguá, personagem do imaginário nordestino, marcado por uma cabeça esquelética de cavalo, chifres, um chapéu de reisado e um longo corpo de tecido vermelho. Mostra-se esse personagem interagindo em cenas com o público com diferentes formas e elementos. Diferente da cultura popular, onde o jaraguá é manipulado por uma vara e um longo tecido, o próprio ator se veste, dando traços humanos ao personagem. Bicho Alumbroso brinca, dança e manipula outros bonecos. Então o croquis ele é muito importante, né? Você definir essa forma, definir as cores, o tecido que vai utilizar, porque aí você vai passar, né, para a pessoa, o costureiro ou costureira que vai executar esse figurino, ou se você mesmo costura, isso é muito importante, você já ter todo um apanhado de ideias, né, para quando você for para a execução, você não falhar, porque a costura, né, você tem que ter um projeto antes, né? Um plano de corte, as cores, as texturas, tudo tem que estar já na mesa, para quando você partir para a costura, você já ter tudo isso resolvido. Recentemente eu participei da direção de arte do espetáculo Confederados, de direção de Erê Aquino. Ela entrou em contato comigo pedindo para eu pensar esse figurino. Um figurino, né, grandioso, afinal são mais de 30 personagens. Então, o grande desafio era trazer ludicidade e ao mesmo tempo realismo para um figurino de um espetáculo que acontecia em uma data específica, né? Confederados passa entre 1823, né, onde teve a Revolução dos Confederados, onde um grupo, né, estava insatisfeito com as decisões de Pedro I e se reuniram para fazer uma revolução. O espetáculo fala sobre isso. Então, pegar as referências da época em imagens, também pegar a descrição dos personagens, né, que o escritor Maílson me passou, e a partir de todas essas referências entre imagens e referências históricas, eu construí Mostra os croquis. o croquis de cada personagem, desenhado de forma digital, né? A gente pensou em ser um figurino que tivesse a capacidade de ter trocas rápidas. Então foi feita um figurino base, né? Uma espécie de macacão, blusa e calça, e as roupas que vinham complementar, esses adereços, eles complementavam o figurino base. Então foi todo feito desenhado isso digitalmente e foi executado com a turma da Festeja Ceará aqui em Quixeré. Eles costuraram tudo e ficou um resultado muito incrível, mas sempre levei em consideração imagens do espetáculo, a época em que o espetáculo se passava, como também a própria dramaturgia, né? Uma dramaturgia que também tem referências na cultura popular, nos reisados, nas brigas de espada e nos movimentos da região do Cariri. Então tudo isso também foi referência para eu mesclar um figurino de época com uma coisa mais fantástica, né, lúdica, e que tivesse ali um equilíbrio entre os dois. Então é sempre importante ter como técnica, né, uma pesquisa histórica e cultural. Você vai realmente saber qual tempo que aquele espetáculo passa,
quais são os personagens. A criação artesanal e o uso de materiais inusitados também são essenciais para se criar figurinos criativos. Eu gosto de utilizar muito texturas diversas, mesclar couro, tecido, malha, estopas, até telas eu gosto de utilizar para dar formas. No Bicho Alumbroso, o figurino, ele tem vários elementos que eu misturei ali, telas, couro, estopa, tecido quadriculado, e também eu gosto até às vezes de texturizar com tinta, pintar, envelhecer, que você pode utilizar spray, você pode utilizar texturas que você pode tingir, né, com líquidos como café, como chá, como raízes. Às vezes você pode utilizar até água sanitária para desbotar algum tecido e trazer uma outra cor ali, abrir um tingimento. Então é muito importante, dentro da construção de um figurino, você buscar ao máximo criar texturas. Se você vai fazer um figurino que ele é só de uma cor, mas você pode ter várias texturas dentro daquela cor, para que a luz, né, a fotografia, ela realce bem e não fique aquela coisa lavada, né? Você olha e aquilo tem vida, aquilo Cenas tem de Chico textura, Henrique com um tem figurino presença. que se assemelha a couro Outra técnica e objetos também cênicos interessante é a inusitados. customização para mobilidade e expressão. Quando a gente constrói um figurino, também é importante que esse não prejudique a mobilização dos atores. Por mais que a gente utilize elementos, materiais diversos, eles não podem dificultar a movimentação do ator, da atriz. Principalmente no teatro, que você passa muito tempo em cena se movimentando bastante. É importante que as medidas sejam exatas, que a partir da costura o ator, a atriz vá sempre experimentando, ajustando, sentindo como está a sua movimentação. No espetáculo Laborioso Contato, O Palhaço Anuncia o Fim do Mundo, eu elaborei um figurino que é um macacão, que tem bolsos de couro, né? Tem algumas partes presas, algumas partes mais soltas, mas que eu consigo, com esse figurino, ter toda uma liberdade de movimentação, né? Então, é muito importante pensar, né, além da sua estética também, como ela vai, como esse figurino vai agir dentro da cena. Trechos do Chico Henrique em cena, interagindo com o público e utilizando suas maquinarias e objetos cênicos. Com uma luneta, balança os quadris ao lado de uma pessoa da plateia. Brinca de cabo de guerra. Com uma bomba prestes a explodir, não sabe o que fazer com ela. Senta no explosivo. Com um boneco na cabeça, age como se estivesse sendo manipulado por ele. Tela preta. Imagens de croquis junto com a ficha técnica. Formador Chico Henrique. Produção Janaíle Soares. Imagens de arquivo. Gustavo Portela, Chico Henrique, Janaíle Soares. Acessibilidade Varanda Criativa. Audiovisual da série Jadson Matias e Chico Henrique. São exibidos em branco os logotipos dos patrocinadores. Governo do Estado do Ceará, Secretaria da Cultura, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e Governo Federal.